Os que estão presentes, sentem-se. Você que está em casa, abra o coração, abra a mente, abra a vida. Você sabe que hoje é um dia muito especial, porque hoje é o dia de Pentecostes, o domingo de Pentecostes. Pentecostes tem a ver com algo muito especial. 1 Pedro capítulo 2, 9 diz: mas vós sois geração eleita, povo de propriedade, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso que é importante que a gente comece pensando claramente naquilo que podemos ser e fazer para a honra e para a glória de Deus. Um texto básico que eu quero que você medite comigo agora é: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Eu fiquei meditando nessa palavra e eu quero ser bem didático com você. Vai ser uma mensagem aula para você pensar o seguinte: Pentecostes tem a ver com a missão evangelizadora da igreja. Por que tem que ser dito isso? Porque Jesus, quando falou sobre o Espírito Santo, ele disse, se você der uma olhadinha, e aqui vem a minha mente, aquele último versículo, do versículo 49, você pode ter isso de cor ou anotar, de Lucas, no capítulo 24, diz assim: eis que vos envio sobre vós a promessa. Essa palavra, a promessa, é muito forte, porque envio sobre vós a promessa de meu Pai. E logo que ele diz isso, ele está dizendo assim: permaneceis na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E é interessante que Jesus estava já conectando isto com a ideia de que eles deviam fazer discípulos em todas as nações. É uma missão evangelizadora. E logo de cara, quando Lucas abre o livro de Atos, ele diz assim: olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E Pedro, quando pega a palavra, logo após o Pentecostes, onde o de repente acontece, e vem a promessa, Pedro diz algo que tem a ver comigo e com você. Veja, quando a gente compreende que o Espírito Santo vem para que a igreja realize a sua missão, veio sobre você para você ter uma vida de poder. E Paulo diz que o evangelho tem que ser uma demonstração de poder. Paulo aos Coríntios, ele diz assim: eu fui a vós não com palavras de persuasão humana, mas sobretudo com demonstração de poder. Irmãos, o evangelho é demonstração de poder. Preste atenção, evangelho é demonstração de poder. É demonstração de poder. E Jesus tem essa palavra: eu vou dar a vocês a promessa do meu Pai. E Lucas, ao escrever, ele diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas. Há uma missão evangelizadora da igreja. Isso não é apenas para os pregadores, os grandes pregadores do mundo, os grandes avivalistas, porque Pedro vai dizer logo a seguir o seguinte: ele vai dizer, a promessa é para vós, para os vossos filhos e para aqueles que ainda estão longe. Longe de Jerusalém. Eu estou longe, você está longe, então é para os que estão longe. E diz mais: e para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Você foi chamado? Eu fui chamado? Essa é a primeira pergunta que você tem que responder. Eu sou um chamado de Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você está dentro. Essa promessa é para você. Então você também precisa entender que eu e você temos uma tarefa e uma missão
evangelizadora. Eu posso colocar para você esse tema, Pentecostes, a missão evangelizadora da igreja, numa época pós-Covid-19. Porque eu e você temos que descobrir o que Deus tem para a igreja e o que tem para nós agora. Essa semana eu estava meditando uma outra palavra das 10 virgens. Todo mundo lembra desse texto, das 10 virgens? Todas as 10 tinham lâmpadas, mas 5 delas tinham azeite sobrando. E 5 delas, todas dormiram. E chegou a hora de acordar. E o surpreendente foi que o Senhor chegou e ali diz, é meia-noite, ouve-se o grito do noivo. Nós estamos vivendo na meia-noite do planeta Terra. Agora, o problema nosso é que muitas vezes eu e você estamos excessivamente pensando na nossa lâmpada e esquecendo do azeite. Quantas vezes eu estive pensando na lâmpada, o meu ministério é uma lâmpada, a minha pregação é uma lâmpada, as minhas aulas de teologia são uma lâmpada, mas Deus está dizendo, e o azeite? Onde está o azeite? Sua vida de ministério, sua vida de louvor, sua vida de adoração, sua vida de crente, sua vida no seu trabalho, sua vida de ministério é uma lâmpada. Mas você não pode ficar pensando só na lâmpada. Deus nos colocou dentro de casa, sabe por quê? Porque Ele quer convidar você a mergulhar nele. É triste ver que tem muita gente que está mergulhando na televisão, sentando na roda dos escarnecedores, vendo só a negatividade do mundo e não mergulhando naquilo que Deus chamou você para fazer, que é mergulhar no Espírito Santo, para compreender a interioridade de Deus. Deus quer falar com você, levar você à santificação, levar você a uma vida nova, levar você ao Espírito Santo, levar você a uma manifestação de poder. Eu nunca vi um momento tão maravilhoso que esse que estamos vivendo, espiritual. Sabe por quê? Porque em todo o mundo, todos estão orando muito. Esses dias eu vi a convocação de 20 mil grupos de oração. Não eram só 20 mil grupos de oração pela internet conectados para orar. Sabe por quê? São 20 mil grupos de oração que têm um projeto de orar 24/7. Eles oram 24 horas por dia, essas igrejas em todo o planeta, e eles estavam juntos. Sabe que eles estão orando para que Deus derrame o seu Espírito sobre a igreja. Nunca se orou tanto para que nós tivéssemos um grande derramar de avivamento sobre a igreja. Hoje é um dia especial. Hoje é um tempo de milagres. É um tempo de cura. Eu gosto de dizer isto, enviou-lhes a sua palavra e eles foram curados e os livrou do que era mortal. Então essa é uma noite de milagres sobre a sua vida, esta é uma manhã de milagre, esse é um dia de milagre. Faz deste dia até a noite um dia diferente em você. Diga, Senhor, eu quero encher-me do Teu Espírito Santo, eu preciso de uma vida cheia do Espírito. Eu preciso não apenas saber que eu tenho lâmpada com óleo, mas eu preciso ter mais do que isso, plenifica do Espírito Santo. Porque a minha vida precisa ser uma demonstração de poder. Eu vou dizer algo que eu penso. A igreja que vai prevalecer pós-coronavírus será uma igreja que seja a demonstração de poder. E as que não forem, vão evaporar. Homens e mulheres precisam hoje buscar uma vida de demonstração de poder. A igreja precisa ser uma invasão do céu na terra, no mundo, em cada lugar. Nós precisamos de jovens e crianças que vejam a manifestação e sejam testemunho do poder de Deus. Quando eu vejo crianças que começam a ser treinadas, nós temos que treinar nossos filhos e crianças para serem demonstração de poder. As pessoas estão desesperadas. Jovens que possam dizer um para o outro, vamos orar então agora. Uma coisa é falar conceitos, Deus pode fazer. Outra coisa é dizer, vem aqui, vamos orar agora por esta pessoa e declarar que haverá uma demonstração de poder. Isso só é possível pelo Espírito Santo.
Isto só é possível pelo Espírito Santo. Eu posso orar por você. É isso que você tem que fazer, demonstração. É mais fácil você dizer, vou te levar lá na igreja num momento. Gente, as coisas têm que ser mais rápidas agora. Vamos orar já. E depois que a pessoa tem manifestação de poder, como que eu faço para ir lá na tua igreja? Ele já viu o poder manifestado. Você tem uma missão evangelizadora. Hoje está tão mais fácil fazer isso, né? Você pode usar o WhatsApp, você pode usar o Instagram, você pode usar o Facebook, você precisa de óleo. Se você não tiver óleo, você vai apenas estar ouvindo coisas negativas do mundo. Por isso que eu estou hoje, neste domingo de Pentecostes, desafiando você a compreender o dilema humano. O dilema do ser humano não só se nota na tendência de perpetuar e dominar e oprimir e até destruir o próximo, mas também nas ansiedades internas. O ser humano hoje está com uma ansiedade interna. O psicólogo Rollo May escreveu um livro chamado O Dilema Humano, e diz que o maior dilema humano é a ansiedade. Hoje estamos vivendo um tempo de medo. O ser humano enfrenta hoje, de modo crônico, as mesmas ansiedades dos antepassados. Sabe qual a maior ansiedade? A ansiedade da morte. Sabe qual a ansiedade? A ansiedade da culpa. A ansiedade da falta de propósito. Essas três chaves estão deixando este mundo num dilema sem sentido. É este mundo que você vai enfrentar. Eu poderia especificar isso de uma forma melhor para você. Acho que dá para você ler aí. Ansiedade e morte no homem tecnológico, que hoje leva ao estado de desespero, dia após dia. O ser humano vive de uma forma superficial. Ele trabalha com pressa, ele dorme com pressa, ele se veste com pressa, ele fala com pressa, ele come com pressa. Gente, a vida dele está muito curta, além de breve, ela é violenta, de um momento para o outro, essa vida pode acabar. Os pagãos estão assustados com a morte. A morte é a maior causa de ansiedade hoje no mundo. Já está sendo dito que a grande mídia virou obituário. O tema é morte. Quantos que morreram hoje? Isso gera uma ansiedade, isso gera um medo, mas isso também dá uma plataforma para você ser evangelizador. Deus está dando tudo pronto para dizer assim, olha, chegou a hora da igreja ser cheia do Espírito Santo e agir com a missão evangelizadora. Eu estou falando em ansiedade da morte, mas também eu tenho que falar da ansiedade da culpa. É nessa hora que o ser humano sente-se culpado. Há uma mentalidade carregada de culpa, abate a consciência moral, milhares estão em busca de alívio interior, há uma dor na alma. O ser humano tem vivido um fracasso moral. O ser humano está carregado de complexos morais reprimidos. Ele sofre culpa, sofre a incômoda insatisfação consigo mesmo e com o que tem feito de suas oportunidades morais. E o ser humano não sabe o que fazer com isso. Todo mundo deveria ler um livro chamado Culpa e Graça, de um psicólogo, teólogo, Paul Tournier, onde ele trabalha esse problema da culpa humana. O ser humano vive atordoado. Eu digo que Adão se escondeu nas folhagens, o homem moderno sofisticou mais os esconderijos da alma
Isso tudo está levando as pessoas a confundir complexos reprimidos. Ele não sabe o que fazer com isso, está apodrecendo debaixo da superfície da sua vida. Ele precisa de Cristo, ele precisa de Deus, ele precisa de perdão, ele precisa de graça, ele precisa de redenção, ele precisa de novo nascimento. Ele precisa de uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que tem uma ação evangelizadora no mundo. Cada um de nós, você, é um agente evangelizador do mundo. Estou falando do dilema humano. O maior problema ainda que eu vejo é a ansiedade da falta de propósito. Talvez a maior ansiedade do homem moderno seja o vazio que sente com o resultado de uma vida com falta de propósito. Nesses dias, mais ainda, sabe por quê? Porque nesses dias mudou tudo. Quanto faz que você não ouve falar do time de futebol que jogou ontem? Gente, como você pode imaginar um país assim, que ninguém falou de futebol de domingo? Você imagina nos Estados Unidos, ninguém falou de basquetebol nos últimos meses? Sabe o que eu estou falando? Eu estou falando de um mundo que foi tirado, um mundo de entretenimento, e sabe o que sobrou? Qual o propósito da vida? Criou-se uma ansiedade, por isso que há um medo aí, encampou o medo, há uma complexidade humana nesses dias. Eu estou dizendo que essa solidão deixou a alma com um grito. Erich Fromm, o psicólogo alemão, ele escreveu que nós conseguimos criar máquinas que atuam como homens e homens que atuam como máquinas. O ser humano deixou de ser humano. Hoje você pega uma máquina e conversa com a máquina. Ontem eu estava vendo essa máquina que a Amazon soltou aí, que ela secretaria a casa inteira. As pessoas vão perder até a solidão, já começa a conversar com a máquina, com a secretária eletrônica. Esse é o ser humano de hoje, que cria máquinas que atuam como seres humanos e seres humanos que acabam virando máquinas. Se surge o quê? O vazio interior, a falta de sentido para viver. E o ser humano, o pior de tudo, é que ele vai se tornando um rebanho coletivo, como disse Friedrich Nietzsche. Ele chamava de animais de rebanho. E aí nós somos teleguiados pela mídia, por notícias. E se eles querem jogar medo, é medo que você terá. Somente se você for cheio do Espírito Santo, você vai poder resistir toda esta falta de propósito, falta de sentido de vida. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, Jesus disse, Ele vos guiará a toda a verdade. É o Espírito que me guia e guia você à verdade. O mundo te leva para a mentira, o mundo jaz no maligno. Somente uma igreja cheia do Espírito Santo, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, farão a diferença agora no meio de um mundo onde foi roubado-lhe o sentido de propósito. Por isso que eu quero dizer nesta manhã de Pentecostes, Senhor, encha-nos do Espírito Santo. Muda a nossa história. Dá-nos uma igreja que tem uma missão evangelizadora no poder do Espírito. Na realidade do Espírito. Nós resistimos ser um rebanho coletivo do mundo que jaz no maligno. Nós queremos ser conduzidos pelo Espírito Santo à verdade. Isso Jesus disse. E é isso que nos faz viver fora da caixa. Qual é a solução? Só tem uma solução para o homem, para o ser humano: o Evangelho. O glorioso Evangelho de Jesus Cristo. Paulo chama de o poder de Deus para a transformação do ser humano. Gente, eu estou dizendo hoje, irmãos e irmãs, meus ouvintes agora,
A necessidade do ser humano hoje é a mesma de todas as épocas. O fato é que o ser humano foi criado para Deus, e somente em Deus e somente em Jesus Cristo ele pode verdadeiramente ser quem ele deve ser. Não há outra saída para o ser humano. Nós fomos criados nele, por ele e para ele. Sem Jesus Cristo a vida não tem porquê, não tem sentido. Quando eu falo de o Evangelho é a solução para o perene dilema humano. Eu estou dizendo a vocês que a palavra de Deus é viva, é eficaz, diante de toda a ansiedade humana. Orlando Costas escreveu, a igreja cristã fez tanto impacto no mundo greco-romano porque pregou uma mensagem apropriada ao problema das massas, uma mensagem de esperança e perdão para uma época desesperançada, cheia de culpa e carente de propósito, de sentido. Por isso que ela fez diferença. O Evangelho, gente, apresenta Jesus Cristo, que revela que o ser humano deve ser e não tem sido, mas pode chegar a ser. O Evangelho ensina que o ser humano é criatura de Deus, criado à imagem de Deus. Ele tem um propósito divino e tem um destino eterno. É isso que você tem que entender sobre pessoas que você conhece, com o mundo que você vive. Gente, nós temos que entender, o ser humano, ele tem um propósito divino para existir, ele tem um destino eterno. Sem isto, ele não consegue ser quem ele deva ser, quem ele precisa ser, quem a sua essência diz para ser. Só em Deus nós somos quem devemos ser. E Deus gloriosamente diz, olha, há uma promessa, Ele vem habitar em nós, Ele vem gerar em nós esta vida de Deus. Por isso que eu vou dizer para vocês que eu falo no Evangelho, é por isso que nós precisamos de fidelidade e poder. O Evangelho tem que ser pregado e proclamado com autoridade, fidelidade e poder. Vou repetir de novo a palavra de Paulo, demonstração de poder. Não é falar do poder, mas demonstrar poder. Isso é possível pelo Espírito Santo. Por isso que a igreja deve proclamar com fidelidade um Cristo que é Senhor sobre a morte, um Cristo que é Senhor sobre o pecado, um Cristo que é Senhor sobre a culpa. Por quê? Porque somente em Deus a vida humana poderá ter verdadeira satisfação. Por isso que muitas vezes eu vejo que o maior problema da igreja hoje é quando nós mitigamos em nós um complexo de inferioridade e que afeta a proclamação. A igreja não é uma muleta para a pessoa que está estropiada. O Evangelho é o poder de Deus. Ele é Senhor do universo, Ele é Senhor sobre a morte, Ele é Senhor sobre a vida. Seu senhorio é total sobre a vida humana em todas as suas implicações. Paulo disse que ele pregou um evangelho que era poder, não era palavra apenas. Ele disse, não me envergonho do evangelho. Sabe por que eu não me envergonho do evangelho? Paulo disse, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Por isso que ele podia dizer em Romanos 1,14, eu sou devedor. Eu quero dizer a você que está me ouvindo, você que conhece Cristo é devedor. Por isso eu estou chamando você a ser cheio do Espírito Santo para uma missão evangelizadora da igreja pós-coronavírus. E dizer assim, eu sou devedor, porque eu tenho o evangelho, eu tenho esperança. Por isso que Paulo disse em Romanos 1,15, estou pronto. Nós precisamos de prontidão. Somente uma igreja cheia do Espírito Santo poderá sair para pregar o Evangelho. Você sabia que os discípulos estavam de portas trancadas? Parece conosco hoje, né? Portas trancadas, mas o caso deles lá, estavam com medo dos que estavam fora. Os medos hoje têm outras faces. Eles sabiam da ressurreição. Eles tinham ouvido o ressuscitado. Eles tinham encontrado o ressuscitado.
Ele veio muitas vezes e numa noite comeu peixe e mel com eles. Mas eles continuavam de portas trancadas. E de repente veio o Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo os colocou no enfrentamento de um mundo sem Deus. E eles transtornaram o planeta. Sabe por quê? Era demonstração de poder. Somente o Espírito Santo poderá levar a nós a dizer: estou pronto. Poderá dizer a nós: não me envergonho do Evangelho. Poderá transformar a igreja numa igreja que tem uma missão evangelizadora. E aí você me pergunta: quais são os requisitos? Quais seriam os requisitos indispensáveis para a igreja, para você? Estou falando para você cumprir a missão evangelizadora hoje. E sendo bem prático. Primeiro, dependência total à pessoa do Espírito Santo. Nós precisamos de homens e mulheres, jovens e crianças que dependam do Espírito Santo. A Bíblia diz: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Somente uma igreja dependente total do Espírito Santo, e por isso que eu estou falando no dia de Pentecostes, ela poderá fazer diferença no mundo contemporâneo. Somente uma igreja cheia do Espírito Santo não vai se tornar animais de rebanho de uma sociedade corrupta. Somente uma igreja cheia do Espírito Santo vai ser demonstração de poder no mundo de hoje. Só pelo Espírito. Somente pelo Espírito Santo. A evangelização depende só, exclusivamente da iniciativa e do poder de Deus que atua no mundo através do Espírito. O Espírito Santo, gente, é o elemento mais importante na evangelização, porque é a presença de Deus no mundo. Ele é dinâmica de vida, divina na vida de cada crente. A Bíblia diz: Cristo em vós, Cristo em vós, Cristo em vós, Cristo em vós, esperança da glória. E Cristo em vós é o Espírito Santo em nós. Sem o Espírito Santo, a igreja não avança. Vou dizer mais agora para você: sem o Espírito Santo, você não avança. Sem o Espírito Santo, você não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque não é a igreja que chama, não é a igreja que convence, não é a igreja que persuade, né? Não, é o Espírito Santo, através da igreja. É o Espírito Santo que traz salvação aos seus, à sua família, aos seus amigos. É o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que faz. Sem o Espírito Santo não há evangelismo, ou evangelização, ou discipulado, ou avanço. Recebereis poder. O Espírito Santo, sereis. E aí você tem o quê? Testemunho. Segundo requisito, perseverança na oração. Não tem saída. Se a sua vida nesse tempo não cresceu em oração, você precisa reavaliar a sua vida em Deus. Se nesses últimos 2 meses você não orou mais, eu quero provocar em você uma revolução, porque você precisa entender que se você não alterou a sua vida de oração, é porque você não está pronto para a volta do Senhor, porque a tua vasilha está vazia do Espírito de Deus. Chegou a hora de você acordar. Esses dias foram dias tremendos para você dizer: será que a minha vida está alinhada com o Deus e o seu chamado e a sua vida? Eu estou falando de um povo perseverante em oração. Por quê? Porque o crente, quando ele é salvo, ele é chamado a uma vida de oração. Eu não estou falando de religiosismo,
de ideias, regras. Eu estou falando de homens e mulheres nascidos de novo, chamados por Deus, dependentes de Deus, dependentes do Espírito Santo. A igreja necessita perseverar em oração. Isso não é teoria, isso é prática. Não basta dizer, eu acredito na vida de oração. A minha pergunta é, você tem vida de oração? Você ora? A igreja necessita perseverar em oração, porque necessita fazer com que a sua tarefa seja compatível com a obra do Espírito Santo. Só uma vida de oração pode alinhar a sua vida à obra do Espírito Santo para que Ele use você de forma poderosa. Eu sempre digo que é preciso juntar palavra, o Espírito e a oração. A oração é o aproximar-se de Deus em busca de companheirismo, a intimidade. Oração é fazer você participar como parceria de Deus. Seu favor, sua ajuda, sua sabedoria, seu discernimento e sua aprovação. Há na oração um princípio de dependência, de fraqueza e de humildade. Quando você não ora é porque você é orgulhoso. Quando você não ora é porque você não quer depender de Deus. Quando você não ora é porque não há o sentimento de fraqueza e de humildade. A oração, ela embute nela, eu preciso de Deus. Quem ora o faz, porque sabe ser incapaz de sozinho cumprir a missão. Quem ora faz, porque sabe que o seu socorro vem do Senhor dos Exércitos. Salmo 121, versículo 1. Por isso peça ao Espírito Santo que interceda com gemidos inexprimíveis. A igreja precisa pregar com entusiasmo, com vigor. Você precisa ter entusiasmo, vigor e ânimo. Mas você não consegue ter isso. Só o Espírito Santo tem ânimo e vigor e entusiasmo. Sem o Espírito Santo não dá certo. Eu me lembro de Billy Graham. Billy Graham, uma vez eu assisti uma palestra de Billy Graham para pastores. Ele disse: eu prefiro morrer do que subir num púlpito sem estar cheio do Espírito Santo. E ele disse: Senhor, me tire a vida antes de eu subir num púlpito sem estar cheio do Espírito Santo. Olha que coragem. Eu quero dizer, nós precisamos do Espírito Santo todos os dias, cada momento. Porque é o Espírito Santo que reveste de vigor a igreja. É o Espírito Santo que reveste a sua vida de ânimo. É o Espírito Santo que leva você a fortalezas e a entusiasmo. Você está animado? Eu já sei por quê, então. Você está entusiasmado? Eu já sei por quê. Você está no vigor espiritual? Bem, acabo de dar a resposta, por quê? Nós precisamos da palavra, do Espírito Santo e de uma vida de oração. Mais um requisito, nós precisamos pregar o Evangelho total para a totalidade da vida humana. Não é apenas salvar pessoas para levar para o céu, o nosso alvo não é vender um seguro contra o fogo do inferno e uma passagem celestial. Nós queremos Cristo, Senhor da totalidade da vida, atingindo você na vida em todas as áreas. Viver é uma arte e ela só funciona bem quando o Senhor do universo está envolvido aqui. Eu quero dizer a você que é chamado porque a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos quanto nosso Senhor, nosso Deus chamar, os que estão longe, disse Pedro aquele dia, aqueles que estão lá no Brasil em 2020, Deus vai chamá-los, é para eles a promessa. Eu quero dizer a você que quase todas as analogias que Jesus usou nos evangelhos com respeito à missão são de ação e de impacto transformador. Ele diz: vós sois sal, luz. Ele falou de chaves do reino. Falou do pão da vida que tem que ser dado às pessoas. Água, fermento, fogo. Gente, tudo é ação transformadora. Na totalidade da vida, Jesus usou essas metáforas, essas analogias,
para mostrar a nós que só no poder do Espírito Santo isso vai acontecer mesmo. É o Evangelho na totalidade da existência. E qual é o método? Sereis testemunhas. Eu só posso testemunhar aquilo que é real, aquilo que eu participei. Você não pode ser testemunho daquilo que você não viu. Testemunhar é falar, eu vi Deus fazendo. Eu vi acontecendo. Testemunho o que Deus fez na sua vida. Testemunho o que Deus fez na sua família, o que Deus fez no seu casamento, o que Deus fez nos seus negócios. Testemunhar é o único método que há. Se fracassarmos em nossa vida de oração, nosso evangelismo não será vital. Pois nossa vida não será vital. Somos chamados a ser uma comunidade apostólica, cuja função é um chamado a causar uma influência que penetre em cada aspecto da existência humana. Todas as analogias que eu disse têm sentido de impacto transformador. Por isso nós somos chamados a infiltrar no mundo, em cada estrutura de todos os sistemas sociais da humanidade. Agora eu quero mexer com você, para terminar, o último requisito. Mobilização. O penúltimo, mobilização de cada um. Implica numa revolução na estratégia missionária atual. Nós precisamos que Jesus Cristo seja Senhor absoluto da nossa vida, mas não haverá mudança daqui para frente se nós não formos todos mobilizados, e só o Espírito Santo pode nos mobilizar. Nós temos que treinar para evangelizar. Nós temos que penetrar com o Evangelho as estruturas sociais do mundo. Temos que ser treinados para dizer, Senhor, me ajude a fazer a minha parte. Eu digo a você que a mobilização de toda a igreja é uma necessidade bíblica e prática. Consiste em você dar testemunho do Evangelho em sua vida. Significa você buscar o jeito de ser mais cristão em todas as áreas da existência. E eu disse último, mas tem mais um item aqui que é renovação diária. Você precisa estar se reformando sempre. Você não está pronto, eu não estou pronto, nós estamos a caminho, Deus está trabalhando em nós. O que nós precisamos, e é isso que o Espírito Santo faz, o Espírito Santo renova os céus e a terra todos os dias. E nós precisamos que o Espírito Santo renove o nosso testemunho, renove a igreja, renove nossa evangelização, renove nossa missão, renove nossa existência, renove nossa saúde. É você se alimentando do maná diariamente. Significa uma vida de renovação para glorificar a Deus. Sabe o que tem que ser renovado? Sua vida de comunhão. Renovar a sua vida de serviço, testemunho através do serviço. E o querigma, isto é, a proclamação, cada vez mais a partir da realidade da vida das pessoas. Tertuliano, quando escreveu para os pagãos da época, ele disse, olha para os cristãos, vejam como eles se amam. Ele está dizendo, eles têm comunhão, eles são diferentes. Então, a marca da igreja dos primeiros séculos era a comunhão. Nós temos que ser uma igreja diaconal que sirva. Nós temos que ser uma igreja também que proclame. As 3 dimensões nós precisamos ter. Eu quero terminar com essas ideias finais. Por quê? Porque comunhão, todos os dias continuava a se reunir no templo, partia o pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos. Esse foi o resultado de Pentecostes. Comunhão. Comunhão para a honra e para a glória de Deus. Também, eu diria, nós temos que crescer no serviço. Cada dia descobrindo o que podemos fazer.
Nós temos que ver as necessidades das pessoas. Esses dias será muito difícil para muita gente. Nós temos que crescer na ação diaconal pós-Covid-19. A igreja precisa descobrir como que nós podemos ser mais diaconais. Há muita pobreza, fome aí. Isso é missão. Os pais apostólicos diziam que os pobres são os altares onde nós colocamos a prova do nosso amor a Jesus Cristo. E nós precisamos descobrir como podemos ser mais diaconais no reino de Deus. Mas nós também precisamos de proclamar, anunciar verbalmente o Evangelho, proclamar a comunhão. Sem o querigma, sem a proclamação, a comunhão e a diaconia carecem de sentido, porque a proclamação verbal explica o Evangelho, o significado evangélico do amor demonstrado na comunhão do serviço. Então você tem que ter mais sensibilidade e comunicar o Evangelho no mundo de hoje. Eu fico maravilhado com esta frase de Kenneth Sturgeon. No mundo de obscuridade e tormento, é reconfortante saber que Deus tem uma equipe de fiéis que, por sua graça e pela virtude da palavra que lhes foi encomendada, podem ser instrumentos de esperança e salvação. Não há um momento mais maravilhoso do que este para nós crermos nisso. Não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Hoje é Pentecostes, em todo o mundo a igreja vai falar sobre o dia de Pentecostes. Reuniões de orações estão acontecendo em todo o mundo. Em Jerusalém, os grupos cristãos hoje celebram a ceia, sabiam? Hoje eles estão dizendo, hoje é Pentecostes. Porque nós precisamos do Espírito Santo e há uma oração unívoca em todo o mundo. O Senhor derrama um grande avivamento sobre o planeta, sobre a tua igreja. Se crê que haverá mais salvação do que houve em qualquer outro tempo, o Senhor vai estar chamando, o Espírito Santo trabalhando vidas. Nós vamos experimentar muita salvação, muito crescimento nos próximos dias. O dilema humano preparou o terreno, mas nós precisamos agora de você. E você precisa do Espírito Santo. E você precisa de poder. E você precisa se tornar um testemunho de poder. Haja demonstração de poder. Eu quero orar neste momento e pedir que haja demonstração de poder de Deus na sua vida. Deus multiplique seus recursos. Deus toque sua mente. Deus toque você. Deus toque você. Deus toque você. Os recursos sejam multiplicados. A saúde seja multiplicada. Onde haja qualquer enfermidade, haja agora a manifestação e demonstração de poder de Deus de saúde. Onde há fraqueza, haja a demonstração de força. Onde há trevas, haja demonstração de luz. Onde haja separação dentro dos lares, quebre-se essas muralhas em nome de Jesus Cristo e venha comunhão e intimidade transformada e transformadora. Em nome de Jesus Cristo, vamos pedir que haja luz sobre a nação brasileira, sobre as nações do mundo. Que o sal não seja insípido, mas marque presença em todo o planeta. Homens e mulheres, cristãos, sejam verdadeiramente sal no poder do Espírito Santo. E a Bíblia diz para nós orarmos pelo mundo para que haja paz. A igreja tem uma missão de orar pela paz. O tempo que você gasta ouvindo más notícias, transforme esse tempo de más notícias em oração por paz, por salvação de famílias, por salvação de lares. Aproveite que você está dentro de casa agora e ore abençoando os seus vizinhos. Se você está num prédio, ore pela direita e pela esquerda. Se você está embaixo, para quem está acima e que está embaixo, que sejam tocados pelo Espírito Santo. Sejam salvos. Onde você está, ore pelo quarteirão onde você habita, que todos naquele quarteirão sejam tocados pelo Espírito Santo, haja salvação ali.
Gente, nós temos que transformar o nosso tempo em tempo sagrado. A vida passa, é muito rápida. Deixe-se guiar pelo Espírito Santo. Pense toda a sua família, aqueles que não estão salvos, e você sabe que sem Cristo eles estão perdidos para sempre. Ore para que eles sejam salvos e ganhem pelo poder do Evangelho de Cristo. Ore pelos seus filhos e netos, para que as próximas gerações eles sejam fiéis a Deus na igreja de Cristo, até a volta de Cristo. Ore pela sua cidade. Ore por lares e famílias hoje que não têm o que comer, porque a crise já os abateu. E ore para que a igreja seja uma bênção para eles, para que o Senhor traga recursos e sejam canais de testemunho vivo. Estou convocando você a uma ação evangelizadora no poder do Espírito Santo. Feche os seus olhos e se alguém está enfermo agora, receba a cura. No poder do nome de Jesus Cristo, haja, Senhor, em cada mente e lar, da planta dos pés à cabeça, em todo o ser, haja manifestação do poder do Espírito Santo, trazendo a saúde gloriosa da ressurreição de Jesus Cristo. Eu declaro em nome de Jesus, receba, ser curado em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, para a glória do Pai, que glorifica Jesus. Pai, toca lares e vidas que estão com problemas econômicos, estão carregados de medo. Arranca, Senhor, as entranhas do medo, da alma, do coração deste povo, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito guie, Senhor, em toda a verdade, com discernimento, com sabedoria, com graça, mas o Teu Espírito toque mentes e corações, hoje, de uma forma sobrenatural. Encha-nos do Espírito Santo e prepara para a vinda do noivo. Que a igreja e o Espírito estão clamando juntos, e haja essa harmonia do Espírito e a noiva, e a igreja, Senhor, dizendo, vem, Senhor Jesus. Essa é a oração da igreja. E Paulo, Pai, escreveu que o Senhor vai dar tudo isso àqueles que amam a sua vinda. Pai, eu sei que somente uma igreja cheia do Espírito Santo ama a sua vinda, porque ora com o Espírito vem, Senhor Jesus. Por isso, Senhor, toca teu povo. Pai, agora eu quero orar sobre esta igreja especificamente. IPI Filadélfia, enche esta igreja do teu Espírito. Esta igreja tem orado por mais de 50 anos por avivamento, para que ela seja cheia do Espírito Santo. Seus pastores o fizeram, presbíteros e presbíteras e líderes têm orado, jovens e até crianças têm orado para que esta igreja seja cheia do Espírito Santo. Pai, faça desta igreja uma invasão do céu na cidade, nos lares, nos trabalhos. Dá a ela recursos e ela tenha uma visão do teu Espírito. E quando Cristo voltar, ela seja encontrada pronta com a vasilha cheia de azeite. Mais do que o necessário. Para honrar o teu nome, dá-lhe uma adoração cheia do Espírito Santo. Dá-lhe mensagens de fogo e glória. Quero pedir, Senhor, incendeia este púlpito e aqui esteja o teu coração, o coração de Cristo, o coração apaixonado do Espírito Santo para operar em vidas e dar mensagens de labaredas de fogo. Que aqui, Senhor, tenham pregadores que quando pregar a tua palavra vaze pelos poros no poder do Espírito Santo. Reatualiza, Senhor, a nossa vida, a nossa mensagem. Ó Senhor, dá-nos o espírito de poder, força e ousadia no poder do Espírito Santo. Plenifica a igreja do Espírito Santo. E através dessa igreja abençoe a cidade, o presbitério, a IPI do Brasil e as demais igrejas, em nome de Jesus. Eu oro. Em nome de Jesus, oramos. Em nome de Jesus, quem concorda, diz amém. Aleluia. Amém e amém.